Domo, Mari desu. Mais um vídeo pro quadro Café com Reflexão do Dia. E a reflexão de hoje, eu queria desabafar um pouco e também contar um pouco o que tá acontecendo, né, recentemente comigo, trazendo a realidade, né? Por mais que eu traga o vídeo falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre a mentalidade, de ser produtivo e tudo mais, também passo por certa dificuldade em relação à desmotivação, de ter aqueles dias de preguiça. Já faz quase duas semanas que eu não tô indo treinar, nem tô conseguindo cumprir o meu cardio matinal. Até uns dias atrás, na verdade eu tava com febre de 38 e pouco. É que aqui no Japão estamos entrando no verão, então a temperatura já tá aumentando, quase chega nos 40, e juntando com o clima de chuva, né, que aqui no junho é o tempo de chuva, então juntando com a umidade que tá, com o calor que se torna meio que um sauna, sabe? E meu corpo afeta muito com esse clima de umidade, sabe? Com essa coisa de umidade. Então eu fico com muita dor de cabeça e eu fiquei com febre. Então meu corpo, assim, caiu com tudo a força, sabe? Então eu não tava conseguindo fazer nada. Tipo, minha rotina desandou muito nesses últimos dias. E pra quem tá num processo de busca da melhor versão, vai me entender que esses momentos de desânimo afeta muito mais ainda, porque quanto mais você expande a sua consciência sobre ter essa responsabilidade, quanto mais procrastinamos, a gente não tem como passar a mão na nossa cabeça e falar, tá tudo bem, é que realmente eu não consigo, não sei o que, sabe? Não tem como me mimar tanto quanto antes de ter toda essa consciência. Então eu sei que tem muitas pessoas que sentem muito peso dessa responsabilidade, dessa cobrança de que, cara, eu preciso fazer, se eu não fizer, nada vai mudar. Quanto mais me procrastinar, tô adiando as conquistas. Aí vem essa cobrança também e isso cria certa ansiedade e no final, tipo, que vira o caos que ele começa a apresentar de forma física. Eu já passei por crise de ansiedade e eu sei como que isso afeta no nosso corpo físico. Então, eu sei que quando eu fico muito mal, assim, fisicamente mesmo, de sentir muito preguiça, de sentir aquele peso no corpo, de não conseguir ter o ânimo de fazer absolutamente nada, eu já começo a reconhecer que isso é algo mental, que eu tô acumulando, que chegou no ponto de se manifestar no físico, né, no corpo físico. Então, nesses últimos dias que eu fiquei muito mal, eu comecei a refletir muito o que estava acontecendo de errado na minha mente. Daí eu comecei a reparar que esse meu desânimo desacelerou tudo esse meu processo produtivo. De criar conteúdo, de editar os vídeos, de escrever o roteiro, enfim. E esse desânimo afeta tanto na nossa mente que a gente começa a pensar nas coisas negativas também. Então eu já comecei a ficar mal porque meu canal não tava crescendo, eu não tava tendo aquele alcance tão bom, sabe? E isso tava começando a me deixar muito mais, assim, mal. Daí juntando com esse desânimo e vendo que as coisas não estavam andando, tava me gerando muita ansiedade e... tudo no final tava resultando num desânimo profundo. Só que daí eu comecei a pensar de forma diferente, de entender e encontrar o significado, né? O sentido real disso tudo que tá acontecendo. Por que tá acontecendo isso? É muito importante você tentar pensar de forma diferente, de redirecionar um pensamento, né? Daí comecei a refletir sobre a importância desse momento. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e pra que serve. Então eu comecei a refletir muito nesse momento que eu estava passando e eu consegui encontrar uma resposta muito importante, muito profunda sobre o desânimo. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês, que eu sei que muitos, principalmente pra quem que tá passando por essa fase de se desenvolver, de buscar o seu melhor, eu sei que todos passam por esses momentos de altos e baixos. E nesses momentos de baixos é muito difícil de lidar. Então eu espero que essa minha chave possa ajudar vocês também, como está me ajudando a lidar melhor nessa fase. Primeiro ponto, eu comecei a esclarecer o que estava me gerando esse desânimo. Aí cheguei na conclusão de que eu estava focando muito em números. Nesse último tempo, né, assim que eu decidi levar a sério, criar o conteúdo, de gravar, de compartilhar esses meus insights, esses chaves, em um mês eu ganhei um grande número de inscritos e isso me animou muito mesmo. E graças a isso eu estou conseguindo manter essa constância de postar os vídeos. Só que aquela coisa, né? Lei da polaridade, né? Então, quanto mais eu senti esse ânimo, pro outro lado,
eu gerei um certo peso de cobrança de que eu preciso fazer isso para poder ganhar ainda mais inscritos. Daí isso tava começando a me pesar aos poucos, que chegou no ponto onde gerou um certo desalinhamento entre minha mente e minha alma. Aqui foi o primeiro ponto que entendi em relação ao desânimo, que o desânimo vem quando alguma coisa não faz sentido dentro de nós. Por exemplo, quando vem aquele desânimo de treinar, aquele preguiça de treinar. Esse desânimo vem quando você esquece o real sentido de por que você começou a treinar, por que você sentiu necessidade de treinar. Quando você esquece esse sentido, é meio óbvio de você sentir desânimo, porque pra você não tá tendo aquele sentido que te vibra, porque esse sentido que te gera essa motivação. Então, quando a gente esquece esse real sentido sobre as coisas, o desânimo vem automaticamente, porque o combustível dele tá apagado. Então, desânimo e desmotivação, ele é um sinal de que nós estamos esquecendo o real sentido das coisas. O que dá pra entender através disso? Que quando o desânimo vem, é o momento de a gente dar uma pausa e refletir e trazer de volta a clareza sobre o porquê, né, e pra quê, sobre o sentido real daquilo. Geralmente, quando sinto esse desânimo, em vez de, tentar entender e encarar com esse desânimo, o que acontece é que a gente se cobra mais ainda. Aí gera aquela sensação de incapacidade, de se sentir frágil. E esses julgamentos e cobranças geram ainda mais o peso e desanima ainda mais, né? Então, quando eu entendi esse real sentido, né, real porquê que acontece esse desânimo, me deu um certo leveza de que o momento de desânimo é um momento que o universo, né, o Deus, está te dando pra, de fato, dar uma pausa do que você tá fazendo para entender ou trazer a clareza de volta sobre o real sentido das coisas. No meu caso, eu tava tão ativa, focando em número, né, para poder ter mais seguidor, para poder ter mais inscritos, e isso não é o objetivo real, isso não é o sentido real sobre o porquê que eu tô gravando ou pra que eu tô gravando esse conteúdo. Eu não tô aqui pra ser famosa, eu não tô aqui pra me gabar dos números. Eu comecei a gravar vídeo pra poder compartilhar essas chaves que me destravou, que tenho certeza que pode ajudar ou que é uma chave que muitas pessoas estão buscando ou que está precisando também. E pra me reassistir também e lembrar desses cada chave, assim me realinhando toda vez. Porque querendo ou não, somos humanos, então a gente tem essa ganância dentro de nós. E quanto mais a gente busca ou começa a ir atrás do objetivo, né, do propósito, no meio vai aparecer as coisas que nos desvia do real propósito. E quando começa a envolver essa ganância, começa a acontecer esse desalinhamento, onde o foco começa a ir em direção superficial, né, que é o dinheiro, que é a fama, sabe? Essas coisas de buscar a validação externa. Essa ganância seria o desejo do ego e não do divino. O segundo ponto que eu entendi sobre o desânimo, que esse desalinhamento do sentido vem quando a gente começa a focar no desejo do ego. E esse desejo do ego, que é a ganância, começa a desalinhar do real propósito. E para não acontecer isso, que o desânimo vem com tudo para te avisar que você está se direcionando no sentido errado, para te poder relembrar o real sentido das coisas, o real propósito, para você se reconectar, de trazer a clareza de volta sobre o propósito. Então, quando você estiver num momento desanimado, quando você sente aquele desmotivação, não se culpe, não se cobre, não se julgue e lembre disso, que esse é o momento que o mundo, que o universo está te chamando para refletir, de reorganizar um pouco a mente, porque tem alguma coisa que está desalinhado dentro. E por isso que você tá perdendo o sentido daquilo, de relembrar o porquê e pra que você precisa fazer isso, né? Por que você quer fazer isso. Esse momento de baixa energia faz parte do processo, justamente para poder reativar, potencializar ainda mais o combustível para ter aquele salto maior, ter de novo aquela motivação. Então, se você tá sentindo desanimado, como eu tô sentindo nesse momento, ou tem aquele momento que você sente muito preguiça, ou muito desânimo, fique tranquilo, não se culpe, não se julgue, não se cobre, e lembre disso, que esse é o momento que o universo tá me chamando pra reorganizar, de relembrar certas coisas que talvez eu tô esquecendo no meio desse processo
né, que talvez eu tô focando numa coisa que não é o real sentido, e pra me relembrar o porquê e pra quê, que seria o real motivo, que vem no fundo da alma. Não se cobre, não se julgue, mas também não se incomode nisso, entendeu? Não fica paralisado e esperando com que essa motivação ou esse ânimo volte, porque ele só volta quando você decide voltar. Tente imaginar que a nossa animação é como se fosse um motor. Quando a gente começa a sentir desânimo, é quando o motor começa a perder a força. O que você tem que fazer? Você vai esperar com que esse motor se reative sozinho? Obviamente não. Você tem que ir lá fazer as coisas aí pra reativar o motor. É exatamente isso que tem que fazer com nossa motivação também. Quando a gente se sente desmotivada, não é pra gente simplesmente aceitar isso e ficar abraçado e esperar com que ele reative sozinho. A gente tem que ir atrás pra reativar ele. E como que reativa isso? Relembrando os verdadeiros sentidos das coisas, né? Lembrando o porquê e pra quê que a gente decidiu fazer ou que sentiu necessidade e vontade de fazer aquilo. E sempre o motivo tem que ser algo por você, né? Pra você, não pela validação ou pra ser bem vista pelos outros. O motivo tem que ser algo que seja dentro de você, pra você se sentir bem. Então tem que ter esse motivo bem claro, que vibre de fato a sua energia, porque essa vibração se torna motivação. Enfim, concluindo, desânimo, ele vem sempre, ele faz parte e na verdade é importante. Ele não significa que você é fraco ou você é inútil. Ele é só uma fase mesmo, onde o universo, ele tá te chamando pra poder tirar esse tempo pra você relembrar, de trazer a clareza de volta, é como se fosse um momento de realinhar as coisas, sabe? Porque no meio do processo, querendo ou não, o nosso pensamento ego, de ganância, faz com que a gente desvie do real sentido, né, do propósito. Então esse desânimo, ele vem justamente para colocar tudo em ordem, de trazer o sentido de volta, de você ter esse momento de relembrar os verdadeiros sentidos, né, o propósito das coisas. E esse realinhamento reativa a motivação, né, reativa aquele motor do ânimo. Eu sei que nesse momento, quanto mais você assiste aqueles vídeos de motivação falando que você é responsável pela sua vida, gera mais ansiedade, desespero, ou cobrança, ou julgamento. Então, nesse momento é muito importante saber que, né, desânimo também faz parte desse processo. E nesse momento o que a gente tem que lembrar não é sobre essa responsabilidade que nós temos sobre a nossa vida. Porque isso a gente sabe muito bem. Por causa disso que a gente sente muita culpa por estar procrastinando, esse peso na consciência, esse julgamento de não tô fazendo o que preciso fazer. Então, nesse momento, o que você precisa lembrar ou falar por si mesma é que tá tudo bem. Muito obrigada por me paralisar, né? Pra me lembrar porque e pra que tô fazendo tudo isso, né? Que não é pelo número, que não é nada assim superficial, porque vai chegar um momento que quanto mais você foca nisso, né? Nessa ganância do ego, que a gente vai estar tão distante do propósito real, né, da nossa alma, que o vazio vai vir com tudo. Pra quem já passou por depressão ou crise de ansiedade, sabe muito bem como é essa sensação de vazio vindo à tona. E justamente pra não acontecer isso, vem esse desânimo, pra te paralisar um pouco, pra você refletir um pouco sobre o que eu estou buscando nesse momento. Pra que eu estou fazendo as coisas que estou fazendo agora? De relembrar o sentido, de trazer essa clareza de volta. E isso é muito importante. E é uma coisa que você deve fazer com constância, né? Pra não desalinhar do seu propósito real, pra não se levado no modo automático. E isso que eu entendi. E com isso eu tô conseguindo levar bem de boa, sabe? Esse momento de desânimo. Me cobrando menos ou me julgando menos. É porque não é errado. É um momento muito importante quanto os outros. Ele faz parte desse processo. Ele é um momento de realinhar, né, reanalisar as coisas que aconteceram para redirecionar, intensificar ainda mais a clareza sobre de onde eu quero chegar. Eu espero que essa chave tenha te tranquilizado ou mudado um pouco essa visão em relação ao desânimo, né, e desmotivação, para você aproveitar bem esse momento, né, essa fase também, que faz parte desse processo. Então, se você também tá passando por isso, toca aqui, tamo junto, curta o vídeo e compartilhe também com os seus amigos ou sua família que também tá passando por esse momento difícil. E se inscreve também aqui no canal, que vou ir compartilhando, né, as chaves, as viradas que eu tive nesse meio do processo, que pode ser que te ajude também. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!